Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Não nasceram pecadores, pecaram. Amém? Então, a morte entrou pelo pecado. Adão desobedece e peca contra Deus, e pelo pecado a morte entra. O pecado foi a porta para a morte. E assim a morte entrou no mundo. E a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Estão comigo, irmãos? Eu quero só que vocês saibam que ninguém nasce pecador, porque senão não daria luz, daria trevas, né? A mãe daria trevas, só ao invés de dar luz. Mas o homem, o ser humano, né, nasce e ele vai provar da morte espiritual. E é por isso que quando o homem prova da morte espiritual, ele precisa nascer de novo. Jesus fala de necessidade, ele fala, é necessário nascer de novo. Amém? Quando o homem nasce de novo, esse homem ele é recriado em Cristo Jesus, e ele é colocado de volta em uma posição que o pecado tira o homem, que é a posição de justiça. Amém? O homem foi criado em justiça, está diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Amém? Uma vez que você nasce de novo em Cristo Jesus, não importa quem você era, o que você fez no passado, amém? Você é recriado para uma nova vida. E não somente para ser quem você era, pelo contrário, é ser diferente de quem você era. E você passa a viver essa nova vida, com essa nova natureza, amém? Porque você nasce de novo, você recebe a natureza de Deus em seu espírito, e por isso você pode viver uma vida abundante aqui na terra. Estão comigo, irmãos? Então nunca fale que você é um pecador, porque se você nasceu de novo, você não é mais pecador, você é justiça de Deus. Amém? O padeiro faz pão e o pecador peca, mas o justo faz justiça. Então você é justiça de Deus por natureza. Diga: eu sou justiça de Deus por natureza. Amém? Mas o versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão no céu. Não, reinarão em vida. Por meio de quem você reina? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está falando? O pecado entrou no mundo através de um homem, amém? Mas através de um só, Jesus, recebemos a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida. Glória a Deus. Veja que nós temos duas palavras aqui: morte e vida. A morte entra por causa do pecado, mas a vida entra por causa da justiça. Então, quando o homem foi criado, o homem não foi criado para sofrer. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não tinha planos nenhum para o homem, para a doença, para a dor. O homem foi criado para viver uma vida plena. Então, como as coisas ruins chegaram no mundo? Não foi plano de Deus. A desgraça que está no mundo não foi plano de Deus. Estão comigo? Então, todas as vezes que você lembrar, cadê Deus? Né, que não vê toda essa desgraça, esses problemas no mundo, lembre, não foi culpa de Deus, foi culpa do homem. Deus falou: maldita é a terra por tua causa. Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Mas eu quero que você entenda algo, que a morte entra no mundo, e quando a morte entra no mundo, se cumpre também o que Deus falou para Abraão: se você comer, né, do fruto dessa árvore que eu digo para você não comer, você vai morrer. E nós aprendemos do Rema essa revelação, que quando Deus fala morrer, não está falando somente de uma morte física primeiramente, mas primeiramente a morte espiritual.
morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Amém, irmãos? Então, veja que a morte física é um resultado da morte espiritual. Estão comigo? Isso quer dizer que os efeitos do nosso corpo vêm de algo primeiramente espiritual. Estão comigo, irmãos? Tudo que acontece em nossas vidas não é algo que aconteceu começando do natural, mas de algo espiritual. Então Jesus não veio simplesmente resolver algo físico, porque não iria resolver. Jesus veio resolver primeiramente a causa, algo espiritual, para que pudéssemos receber a manifestação daquela obra espiritual, daquele trabalho espiritual de Cristo Jesus, que resulta não só em nosso corpo, mas em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito, resultou em nosso espírito e em nossas finanças e tudo que você puder imaginar. Estão comigo, irmãos? Tudo partiu do espiritual. Entenda isso. Estão comigo? Então a vinda de Jesus não foi somente o que nós vemos por fora, o que nós assistimos por fora é a foto, mas o que nós vemos no mundo espiritual é o negativo, né? É o raio-x. O que Jesus fez de fato para nossas vidas não se vê com os olhos. Não se vê com os olhos. Então, quando você vê ali Jesus naquele via dolorosa, né? Levando aquela cruz, as chicotadas, a coroa, tudo ali que você está vendo, com certeza nenhum de nós conseguiria suportar tamanha dor, né? Fisicamente falando. Mas essa não foi a maior dor. Essa não foi a maior dor de Jesus. A maior dor de Jesus foi a separação do Pai. A maior dor de Jesus, veja que em nenhum momento, quando os homens estão chicoteando ele, ele fala: Pai, por que me desamparaste? Quando ele está levando a cruz e com aquela coroa de espinho, ele não fala: Pai, por que me desamparaste? Mas foi na cruz, lá na cruz, que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Porque ali foi o plano, a essência do plano de Deus se cumprindo em Jesus na cruz do Calvário. Algo espiritual acontecendo. Aleluia. Se começou no homem um problema espiritual, Jesus teria que resolver o espiritual, para que toda a parte natural ou física das nossas vidas pudesse ter um resultado próspero de Deus. Amém, irmãos? Então, Números capítulo 21, nós vemos uma, como é que fala, alegoria ou analogia, né? Números capítulo 21, versículo 7 diz: Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Então o povo tinha pecado, falando contra Deus, falando contra Moisés, murmuração e um monte de coisa, e eles pecaram, e haviam serpentes que estavam vindo, serpentes abrasadoras, quer dizer, serpentes venenosas. Serpentes venenosas. E aquelas serpentes estavam agora vindo para aquele povo que tinha pecado contra Deus e contra Moisés, e a serpente estava picando os corpos daquelas pessoas, e elas estavam morrendo. E o povo disse: ore a Deus para ver o que é que Deus nos fala para nos livrar disso. E a Bíblia diz, versículo 8: Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, faça uma serpente venenosa. É uma imagem de uma serpente em bronze. E também a tipificação do bronze se liga também à redenção. Se liga à redenção. Estão comigo, irmãos? Está ligado, o bronze está ligado à redenção. E Deus pediu para Moisés fazer uma imagem de uma serpente venenosa de bronze, e disse: põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Então Moisés criou aquela serpente de bronze numa haste, e ela ficou no alto, e as pessoas que eram mordidas, elas olhavam para aquela serpente de bronze e eram curadas, eram livres daquele veneno da cobra, da serpente. Aleluia. E
versículo 9 diz: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze. Desculpa, acho que eu pulei alguma coisa. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então Jesus também repete essa passagem em João capítulo 3, versículo 14. Agora Jesus interpretando o que Deus havia inspirado a Moisés fazer, diz em João 3,14: e de modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia, glória a Deus, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Então veja, desde o começo a serpente envenenou o homem, e precisava, agora o homem precisava de um substituto. E quando aquela serpente é levantada de bronze, ali também nos traz essa ideia do substituto, traz a ideia da identificação de Jesus com o homem. A serpente ali também estava tipificando que na cruz o pecado seria levado sobre Cristo. Amém? Jesus olhou para você e disse: não, você não vai ficar envenenado, não. Você não vai morrer com esse veneno do pecado. Mas eu vou me fazer pecado. Eu vou ser levantado naquela cruz. E todos aqueles agora que olharem para mim e crer, viverão. O veneno do pecado não vai te destruir, não vai te matar. Se você olhar para Jesus e crer em Jesus e receber Jesus, você será salvo, haverá vida, amém? E ele fala de vida eterna ou vida abundante. E quando nós falamos dessa vida, amados, é algo muito maior do que nós podemos imaginar, porque a vida de Deus afeta tudo. Não só diz respeito a essa vida aqui na terra, não é só reinar em vida aqui, mas nos leva para a eternidade, para algo muito maior que está preparado para nós, os filhos de Deus. Estão comigo, irmãos? Então veja que Jesus, ele vem falando de muitas maneiras. Eu estou dando só um exemplo para você entender que o plano de Deus era que o homem sempre vivesse bem. Deus não queria o homem doente, Deus não queria o homem morrendo. E é Deus que inspira Moisés: faça isso, levante lá a serpente de bronze. Todo que olhar para aquela serpente está tipificando Jesus, vai ser curado. Então veja que Deus está ali querendo curar o homem, livrar o homem, tentando de alguma forma alcançar o homem. Mas entenda, o homem no Antigo Testamento estava destituído da glória de Deus. O homem estava destituído. Você não pode mais falar isso hoje, amém? Eu estou destituído da glória de Deus. Isso não se aplica mais a você. O apóstolo Paulo estava falando para judeus e gentios, não para a igreja. Amém? Igreja não é mais pecadora, porque pecador não entra no céu. Amém, irmão? Não tem pecador no céu. Então você é igreja. Você não é judeu, não é gentil. E o apóstolo Paulo, quando fala em Romanos 3, ele está falando para gentios e judeus. Estão destituídos. E ele fala, mesmo que o povo da antiga aliança, os judeus que tinham aliança com Deus, por não aceitar Jesus, também está destituído da glória de Deus. Era necessário receber Jesus, crer em Jesus. Amém? Aqueles que criam em Deus no Antigo Testamento, em todas aquelas sombras, aqueles que criam, isso era imputado como justiça, né? Por justiça. Essas pessoas acabavam recebendo salvação pela fé daquilo que Deus mostrava no Antigo Testamento. Mas agora nós estamos vivendo a realidade. Não estamos vivendo a sombra mais, mas a realidade de tudo que Jesus já fez na cruz do Calvário. O preço foi pago já. Aleluia. Deus é bom? Então, o que o pai pensou? As pessoas estavam angustiadas, doentes. E nós vemos um Salmo 107, versículo 19. Estou te mostrando aqui a bondade de Deus, o plano de Deus para resgatar o homem de volta. O que eu quero falar nessa manhã é sobre a cura por meio da redenção.
Amém? Ou a cura na redenção. E Salmo 107, versículo 19 diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 20 diz: enviou-lhes a sua palavra. Jesus é a palavra. Enviou-lhes a sua palavra, o verbo, glória a Deus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Veja que não está falando somente de uma doença mortal, mas está falando também de uma condição espiritual mortal, do veneno que Satanás, a serpente, picou o homem, né? Que é o pecado. Então, quando o homem foi picado por essa serpente, esse veneno do pecado estava lá dentro, e somente Jesus poderia trazer o homem de volta à vida. Amém? Somente Jesus, ninguém mais. Não existe ninguém, não existiu ninguém e nem existe ninguém na terra, nenhum outro nome há na terra que possa trazer salvação para o ser humano. Somente Jesus. Então diga, graças a Deus, que Deus enviou Jesus. E Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Graças a Deus. Agora, a doença também se encaixa aí. A doença se encaixa aí. A palavra foi enviada para te sarar, para livrar você do que é mortal. Não importa o nome da doença, não existe nenhum tipo de nome de doença que está acima do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ah, não, mas vai nascer uma doença tão terrível na terra. Não, pode vir 1 milhão de doenças aí, nenhuma delas pode vencer o nome de Jesus. O plano foi perfeito. Aleluia. O plano de Jesus resultou em solução do passado, presente e futuro. Resolveu coisas de nossas vidas que nós vivíamos, está resolvendo coisas e vai continuar resolvendo coisas. Ela está funcionando o tempo todo, amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas. Agora você vê, Jesus foi levantado lá naquela cruz. Quando nós falamos sobre esse projeto de Deus, a gente não entende, amado, como eu falei aqui, o raio-x da coisa. Muitas pessoas assistem o filme de Jesus, tem um Jesus que fica bem limpinho na cruz, né? Bem bonitinho, com os olhinhos azuis, os cabelinhos louros. Aquele Jesus bonitinho. Mas não foi assim não. O negócio foi muito feio. Foi muito feio. E no mundo espiritual, você imagina que a morte reinava. A morte reinava. Os homens nasciam, e esses homens, embora não nascessem pecadores, se tornavam pecadores por causa do pecado, eram destituídos. Todo ser humano que nascia conhecia o pecado, era picado pela serpente, e morria, e todos os homens morreram. Então, quando o verbo, que a Bíblia fala, né? A palavra desceu do céu e se fez homem. Você pode imaginar o alvoroço que começou a acontecer no inferno. A gente não vê muito isso com os nossos olhos naturais, mas se você puder imaginar, entra agora no mundo espiritual e começa a imaginar que ele desceu do céu. Jesus desceu do céu. Ele não caiu do céu. Satanás caiu do céu. Jesus desceu do céu. E quando ele desce como a natureza de Deus. Embora no corpo físico, ele desce com a natureza de Deus, ele desce com a vida de Deus, ele desce com a autoridade, né? Ao longo dos anos, ele vai crescendo em graça, conhecimento, e ele começa agora a trazer dor de cabeça para o diabo, anos, desde a queda de Adão.
desde a queda de Adão. Quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, meu Deus, começou ali, deu start, os demônios já ficaram tudo alvoroçados. Rapaz, o que é que vai acontecer? Que plano é esse? Que plano é esse? Deus não chegou para Satanás e disse: olha, o plano vai ser assim, vai ser assim. O diabo estava querendo saber como era o plano, e o plano foi muito louco. É por isso que até tem crente que não acredita. Eu estou te falando, foi tão louco que tem crente que nem acredita. Por isso tem crente que quer normalizar, né, o que Jesus veio fazer, querem até mesmo relativizar, né, o que Jesus veio fazer, tornando uma coisa bem simples, bem... Não, foi algo terrível. Muito terrível. Imagina que Jesus, na sua eternidade com a palavra, nunca provou o mal, nunca ficou longe do Pai, estava lá reinando. Estava lá reinando. Amém, irmão? Antes de existir céu, terra, ele estava lá reinando, a palavra reinava por toda a eternidade, mas a palavra se fez homem. A palavra se faz carne. É o plano de Deus para se identificar com você, para estar sentindo o que você está sentindo, pressão que você tem pressão, circunstância, perseguição, mas ele veio mostrar como é que se vive com essa nova vida, com essa nova natureza. Só que quando ele vem sozinho. Não existia ninguém na terra como Jesus. E ele não vem, né, embora sendo Deus, ele não usou com usurpação o ser igual a Deus. Eu acredito que espiritualmente ele tinha essa identidade de Deus, mas ele veio vazio de poderes, ele não estava em todo lugar ao mesmo tempo, ele não, né, você entende o que eu estou falando? Ele veio vazio dos poderes da divindade, ele não estava aqui na terra como Deus na sua plenitude. Ele se fez homem, porque ele queria realmente se identificar e teria que passar o que você iria passar. Amém? Então Jesus vem e ele nasce diferente de Adão. Adão já nasceu grande. Olha o problema de já nascer grande, né? Tem que tomar cuidado. É bom começar pequenininho, né? Vai crescendo. As pessoas já querem entrar no ministério já grande, assim, não, já, calma, vai devagarinho. Jesus começou assim. Ele nasceu de forma sobrenatural, não teve relação, a Maria não teve relação com homem nenhum, foi uma intervenção divina. Tudo isso era parte do plano de Deus, porque Jesus não podia nascer como todos estavam nascendo. Foi um nascimento diferente, uma gestação sobrenatural. É o espírito, né, vamos dizer assim, de um Deus sendo colocado no ventre de uma mulher humana. Algo fantástico, poderoso. Como é que o diabo imaginou uma coisa dessa? Deus é muito poderoso, sábio demais. Então Jesus nasce, e Jesus vai lendo o Pentateuco, né? Jesus vai se encontrando ali no Antigo Testamento. Então tudo que se falava no Antigo Testamento, principalmente os profetas, apontava para ele, tudo era sobre ele. Amém? Só que quando chega no Novo Testamento, amado, é sobre nós também. Amém? Então, não, quando fala assim, tudo é sobre ele, nada sobre nós, mais ou menos. Não está muito certo isso aí, não. Porque Jesus não veio se melhorar. Você acha que Jesus veio se melhorar? Não, vamos reciclar na terra. Eu estou precisando de uma reciclagem. Então, de fato, tudo que aconteceu não foi por ele, foi por nós. O que falava do Antigo Testamento era tudo sobre ele, e graças a Deus, e tudo que aconteceu também foi sobre ele, mas ele estava pensando em nós. Ele não estava pensando nele mesmo, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Amém? Ele veio morrer por você. Aleluia. Ele olhou para o futuro e diz: não, ele não pode viver assim doente, ele não pode viver assim na miséria,
Ele não pode viver assim, sem vida, sem alegria. Então, eu quero pagar o preço, Pai. Me envia, me coloca no corpo humano. Eu quero passar, eu quero sentir na pele o que eles sentem, mas eu vou me identificar com tudo que eles vivem e eu vou para aquela cruz, custe o que custar. Eu quero redimi-los, eu quero comprá-los de volta para Ti, Pai. Eu quero levantar um povo diferente, eu quero levantar uma nação diferente. Aleluia. Então ele vem, o unigênito, o único. Não tinha na terra ninguém igual a ele. Por que não tinha ninguém na terra igual a ele? Espera aí, se ele não estava aqui como o Deus na sua plenitude, né? E alguns crentes acham que Jesus estava assim. Não era assim. Não, ele sabia todas as coisas. Não sabia todas as coisas. Ele dependia do Espírito Santo. Ele tinha que ser guiado pelo Espírito Santo. Foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Desde o primeiro dia do seu ministério, né? Ou antes de entrar, foi guiado. Ele ouvia. Amém. Dependia tudo que ouvia do Pai falar. Tudo que via o Pai fazer. Então, se ele estava plenamente como Deus aqui na terra, ele não precisava ficar vendo o que é que Deus, orar a Deus. Para que Deus ia orar? Para ele mesmo. Vocês estão comigo? Então, mas, quando ele chegou aqui, ele era único, porque era único sem ser destituído. Não era morto espiritualmente. Então, era o único da terra, todos os homens mortos. Você imagina que todos os homens mortos significa que todos os homens eram filhos do diabo? Morte espiritual significa que o homem deixou de ser filho de Deus e passou a ser filho do diabo. Por natureza, hein? Por natureza éramos filhos da ira. Então quando Jesus pisa na terra, amado, não tem filme da Marvel que é tão top como esse. Com a Bíblia. Uau! Se a Marvel gastasse tempo fazendo filme da Bíblia, ia ser muito mais top. Porque quando Jesus chega aqui, aquele ninho de serpente assanha. Jesus pisa-se bem no meio do ninho da serpente. Era serpente, todo ser humano lá mordido, morrendo, doente, debaixo de pressão, debaixo de opressão, debaixo de angústia, debaixo de medo. Mas de repente o Filho unigênito do Pai. Aleluia. E a Bíblia diz que vimos a glória. Glória como do unigênito do Pai. Meu Deus do céu! Se eles estavam vendo a glória, imagina os demônios, que é que não estavam vendo lá no mundo espiritual. O que estava acontecendo por fora era só uma reação do que estava acontecendo por dentro ou no mundo espiritual. O que os homens estavam vendo no físico, no natural, era uma manifestação de uma vida invisível, de um poder invisível, de algo que os homens não podiam ver, mas estava acontecendo e Jesus estava ligado com isso. Jesus não andava, embora ele sentia, né? Mas ele não vivia pelo que sentia. Ele estava ligado o tempo todo no espiritual. Aleluia. O tempo todo, percebendo coisas. E sabe que ele veio exatamente para que você viva assim? Jesus não quer que você viva pelo que sente. Jesus não quer que você viva agora, eu estou sentindo. Você tem que viver agora por dentro. Baseado em quem você é. Então lá naquela cruz, quando Jesus paga todo o preço, ele cura os enfermos com a palavra. Veja, Jesus está aqui na terra curando pela palavra, curando, né, pela unção, a unção curando, a palavra curando. A Bíblia diz que meramente com a palavra ele curou, expulsou espírito maligno. Ele está ali manifestando quem? A bondade de Deus. Está dizendo, olha como Deus é. Olha como Deus é. Aquela mentalidade do povo já estava sendo criada pelo aquele veneno da serpente, o engano de que pessoas estavam sofrendo porque era a vontade de Deus, porque Deus colocava câncer nas pessoas, porque Deus coloca doença nas pessoas. E de repente Jesus chega e diz, você crê no Pai? Crê em mim? Olha para mim e você vai ver o Pai. Crê pelo menos nas mesmas obras. Diga, mesmas obras.
Então todas as obras de Jesus eram a do Pai. Você nunca viu Jesus colocando, receba câncer agora? Essa era uma mentalidade da serpente. Uma mentalidade mentirosa da serpente. Enganadora, mesmo que enganou a Eva, enganando toda a humanidade, os homens vivendo debaixo de maldição, de pressão, achando que era vontade de Deus, e todos reclamavam de Deus e murmuravam: Deus, por que você nos colocou nisso? Por quê? E os homens não tinham revelação, mas Jesus chega e diz: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero ensinar a vocês a primeira coisa. O meu pai não é ladrão, o meu pai não é assassino, o meu pai não é destruidor. E eu vim em nome do meu Pai. E eu quero que vocês aprendam algo. É aquele ali, ó. Vocês estão vendo? Quem? Está no mundo do Espírito. Vocês não conseguem ver, mas acredite. Que é Satanás, um inimigo invisível, que veio para matar, roubar e destruir. Mas acabou a festinha dele. Porque eu cheguei, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A morte estava lá reinando, matando todo mundo. Estava livre e solta, matando todo mundo, doença, câncer. E de repente o unigênito do Pai veio cheio de glória. E agora os demônios estão tremendo. O que é que ele vai fazer? Vamos matar ele logo. Eu ouvi falar de uma cruz. Então vamos destruir ele de todo jeito. É engraçado no termo assim, né? Que a gente lê isso, né? Jesus ministrando, depois ele saía no meio do povo e desaparecia no meio do povo. Algumas pessoas queriam matar Jesus, jogar ele do penhasco. Mata esse miserável. Não eram as pessoas. Era a influência maligna. Sabe que essa influência maligna está operando ainda no mundo? A influência maligna quer matar a verdade, quer destruir a verdade. Não pode, nada pode contra a verdade. Aleluia, nada pode contra a verdade. Queriam matar Jesus. Jesus disse: não, ninguém vai tirar minha vida, eu é que vou dar. O plano não é ninguém tirar minha vida, o plano é eu entregar minha vida. Aleluia, não foi ninguém que tirou a vida de Jesus, foi Jesus que decidiu: eu dou a minha vida. Vamos matar ele. Não, ninguém pode. Lá vinha Satanás, transfigurado de Judas, né? Lá vinha. Jesus disse: lá vem o príncipe desse mundo, mas ele não encontra nada em mim. Glória a Deus, como é bom, irmão, você saber que Jesus passou por tudo isso para um propósito, para que você não vivesse mais doente, triste, desanimado. Isso não é para você se condenar, isso é para você se alegrar. Amém? Se você estiver com alguma enfermidade, não é para você: ai meu Deus, e agora? E por que eu estou doente? Não, é para você se alegrar. Ele está lembrando o que ele já fez, e o diabo está querendo dizer diferente. Então você não pode aceitar a mentira de Satanás dizendo que você é doente, porque você não é doente. Aleluia! Glória a Deus. Então Jesus disse: eu vou levar tudo sobre mim, eu vou levar o peso, eu vou levar a doença, eu vou me fazer maldição. Aleluia, eu vou assumir aquele lugar. Ele olhou para você e disse: você é doente, quer trocar comigo? Substituição. Vamos lá, vamos trocar. Eu te dou tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e você me dá tudo que você tem, tudo que você é. Aleluia. E você disse: eu recebo a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eles estão prontos, vem para cá, fica aí no meu lugar. Reina em vida, viva a vida abundante, viva a cura, viva a paz, viva a alegria. E deixa que esse troço ruim, eu vou lidar com ele. Aleluia. Então quando Jesus estava levando aquela chicotada, ele estava dizendo: eita, está perto, está perto, está perto.
Colocaram a coroa de espinho lá, escarneceram dele, cuspiram na cara dele. Ele, uau, está perto, está se aproximando. Tudo isso estava escrito. Eu estou vendo o cumprimento da profecia. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus se agradou moê-lo. Por que Deus se agradou moê-lo? Porque Deus sabia que era algo temporário. Era um projeto. Era um plano. Deus estava se agradando por um sofrimento que Jesus estava levando por toda a humanidade. Entregando o seu próprio filho, o único filho, para morrer por amor a você. Não tinha outra forma. Não tinha outra maneira, meu irmão. Só tinha essa forma, essa maneira. Aleluia. Tinha que ser alguém justo. Tinha que ser alguém sem pecado. Não podia ser alguém, um mero humano da terra, pecador, miserável. Não, tinha que ser alguém justo. Jesus, o justo, veio. E ele tinha moral para dizer: diabo, você não vai poder me parar. Você não pode me controlar. A morte pode estar reinando aqui na terra, mas você não pode governar sobre mim. Porque eu estou ligado com Deus, com o Pai. Estou vivo. Então quando ele saiu naquela via dolorosa, imagina ele levando sobre si a doença que está no seu corpo agora. Estava lá naquela cruz. Ele pegou aquela doença e colocou sobre si, sobre seus ombros. E cada passo, cada pisada que ele dava, está se cumprindo, está se cumprindo, está se cumprindo, está se cumprindo. E ele indo em direção à dor maior. Ele estava sendo obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele estava passo de obediência, Pai. Aleluia, Pai. Sabe que até o diabo fica ali no Getsemane ali, né? Tentando, rapaz, tu vai morrer por essa gentalha. Tu vai morrer por essa gentalha. Jesus tinha um corpo, vontade, alma. É uma pressão gigantesca, porque não é algo externo, era algo interno, era algo espiritual, um peso tão grande de responsabilidade, de pressão, carne querendo correr, a alma querendo desmaiar. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, a morte espiritual, o ser destituído. Não tem como fazer outra forma sem a gente nos separar, não. Não tem como resolver isso sem eu perder a vida. Não, você tem que tomar o cálice amargo. Não foi só aquela buchinha natural ali que botou. Que algumas pessoas só veem aquela coisa lá. Gente, foi algo muito mais sério. O cálice amargo é a separação de alguém que vivia desde a eternidade, antes que céus e terra existissem. Conhecer uma dor que nunca existiu, treva que nunca provou, morte que nunca provou, nunca. Mas as pegadas foi por você, os passos de obediência. Não só foi por ele, entenda, ele não veio por ele. Ele veio por você. Então ele estava sofrendo por você. Ele sofreu por você. E cada passo. E se aproximou. Ele chegou naquele monte lá, Monte da Caveira. E os demônios não sabiam ainda o que ia acontecer. Eita, estamos vencendo. Ele está todo acabado. Sabe que a imagem física de Jesus era como um monte de carne. Sabe como alguém passa carne moída? Era assim que ele estava. Desfigurado. Não havia beleza nenhuma, as pessoas não podiam nem dizer que aquilo era um ser humano. Cara, que monte de carne é essa? Moída? Levando um pedaço de madeira nas costas. O que está acontecendo? Era o povo de fora vendo. O que é isso? Ah, esse homem aí era um malfeitor. Esse homem aí é um bandido, deve ter sido um estrupador, deve ter sido isso ou aquilo, porque
Maldito é aquele que for pendurado do madeiro. Então essa é a pena, a penalidade para alguém que transgride a lei. Isso deve ser um transgressor. E Barrabás, na nossa figura, estava feliz da vida, livre. Ele era um transgressor. Barrabás feliz. O que foi que Barrabás fez para ser livre? Nada. Foi um processo de identificação e substituição. Era isso que estava sendo feito? Era a minha vida pela sua. Eu vou assumir o seu prejuízo. Eu vou assumir a sua transgressão, vou assumir o seu erro. Eu vou me fazer pecado por você. Então Jesus está lá, todo uma coroa, sangue, diante daquele povo, crucifica. Jesus, solta Barrabás. E Jesus está lá, não abriu sua boca, porque ele dizia, tudo isso faz parte do processo da obra redentiva. E quando ele chega na cruz, ele está lá, foi pendurado, todo aquele sofrimento físico, mas no momento em que veio sobre ele todo o pecado da humanidade. Não foi só o seu não, viu? Todo o pecado da humanidade. Até daquela prostituta que era na esquina ali, ou daquele travesti, daquele pedófilo. Eu tenho ódio de pedófilo. Jesus morreu por ele também. Sabia disso? Todo o pecado da humanidade. Não era só pecados que haviam cometido, mas pecados de pessoas que iriam nascer ainda, depois de sei quantos mil anos. Pessoas que iriam nascer. Jesus estava dizendo, aqueles que nasceram daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, quem crê em mim será perdoado, será salvo e será uma nova criatura. Então o plano foi muito poderoso. E quando Jesus está lá, vê aquelas trevas sobre ele na cruz. E ele provou do cálice amargo. Tem coisas que não dá para a gente, amado, explicar. Coisas espirituais não dá para você explicar. Tem coisas que você não tem como explicar. Mas a Bíblia diz que é verdade, é verdade. Acabou. Fé serve para isso, viu? É quando tua mente não consegue explicar. Jesus recebe a picada da serpente. Não porque ele pecou. Ele toma aquele cálice amargo. Ele toma sobre si, ele se fez pecado. E aquele pecado da humanidade faz com que Jesus morra espiritualmente. Ele tinha que morrer. Porque senão ele não seria o primeiro a nascer de novo. Ele veio como unigênito, mas ele precisava ser o primogênito. O primeiro de muitos mortos. Então ele prova, ele morre. Pai, por que me desamparaste? Você está entendendo que tudo isso foi por amor a você? Está entendendo que essa doença aí não é nada incomparável ao que Jesus já fez? E que o diabo não quer que você lembre que Jesus já fez? Jesus não vai vir de novo para ser crucificado de novo. Ele já pagou o preço. Agora só resta você tomar posse daquele que Jesus comprou com alto preço. Você foi redimido. Redenção significa comprar por um alto preço, comprar de volta por um alto preço. Você foi comprado, ele pagou, não foi de graça, apesar que foi pela graça, mas foi um preço pago. Você não pagou, ele pagou. Ele pagou para você ficar livre, ele pagou para você receber. É como se alguém dissesse hoje, olha, você quer um carro? Quero. Vai lá na loja, eu já paguei, é teu. Vai lá na concessionária e pega o carro. O que você fez? Nada, você só estava crendo e alguém chegou e pagou. Ei, Jesus não só pagou suas dívidas naturais, mas suas dívidas espirituais. Tudo que você não podia pagar, Jesus pagou e não está devendo nada ao diabo. Nem você está devendo nada a Satanás. Você tem a autoridade de olhar para a cara de Satanás e dizer para ele: Satanás, cão dos infernos, bicho de rabo, seu chifrudo, eu não aceito que você toque no meu corpo.
Eu não vou levar nada mais seu no meu corpo, porque o meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. Ele já pagou o preço. E eu digo, eu não quero mais isso no meu corpo. Saia daqui agora. Aleluia. Deus é bom demais. Então Colossenses capítulo 1, versículo 13 Paulo diz que Ele nos libertou do império das trevas. Do império das trevas. As trevas é um império. Ele nos libertou do império das trevas. Demônios que te oprimiam, demônios que te adoeciam, seja com pensamento, seja com veneno, seja com pecado, seja qualquer coisa, oprimindo você, dizendo que você não vai dar para nada, dizendo que você não serve para nada. Demônios que falavam na sua mente, tira sua vida. Veja que você nunca prestou para nada. Veja que seus pais nem te amaram. Veja que você é abandonado, você é desprezado. O diabo desde o começo lançando os venenos. Mas Jesus está chegando hoje falando para você: ei, Deus, o meu Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor a você, para que você viva, para que você reine em vida, para que você saiba que embora o teu pai natural tenha abandonado você, o seu pai espiritual, o pai das luzes, ele enviou o seu único filho por amor a você. E não importa o que você fez no passado, ele está dizendo, você tem uma nova vida daqui para frente. O seu comportamento de justiça agora vai revelar o meu amor verdadeiro para o mundo. O mundo não vai viver mais em pecado. O mundo não vai viver mais em prostituição, em mentira. Porque eu tenho uma vida nova dentro de você operando. E agora você pode viver essa vida. O mundo tem que ver que existe cura divina. Não somente cura na medicina, mas quando a medicina falar, não tem mais jeito, você vai lembrar, Jesus já deu jeito. Jesus já deu jeito. Aleluia! Então Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? A redenção. Diga, eu tenho a redenção. Aleluia, temos a redenção, a remissão dos pecados. Por que remissão dos pecados? Porque a morte entrou pelo pecado. Jesus teria que resolver o problema do pecado para resolver o problema da morte. Ele se fez pecado. Ele se fazendo pecado por nós, nos disponibilizou através da sua obra redentora a nova vida. Por isso que agora você tem que entender que você não é mais um pecador miserável. Porque andar em pecado é estar sempre chamando a serpente para ser picado. E você pode morrer. Deus não quer que você fique sendo picado por serpente. Ele colocou você no outro nível agora. Ele chegou para você e disse, sabe de uma coisa? Além de livrar vocês dessa natureza pecaminosa, dessa natureza de morte, de doença, eu ainda vou te dar autoridade agora sobre a serpente. Você não precisa nem ficar falando comigo, não. Eu já vou direto com vocês já. Você e Satanás já podem já direto com ele já. Volta aqui não. Vai para lá. Em nome de Jesus, vai-se embora. Em nome de Jesus não é só uma frase, é uma consciência. Porque os apóstolos fizeram milagres e às vezes não usaram em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus é uma consciência que você vive ali. Você é um representante do reino. Um embaixador. O embaixador não está toda hora dizendo, eu sou embaixador, viu? Eu sou embaixador. Não fica falando todo. Ele sabe que ele é. Há uma autoridade que foi delegada para ele.
Ele sabe quem está sustentando ele, ele sabe tudo. Então ele não precisa ficar falando toda hora, não. Você entende o que eu estou falando, não é errado também falar, mas eu quero que você entenda que só você falar sem consciência não é para nada. É a consciência. É você dizer assim: Satanás, você sabe que eu estou aqui em nome dele, daquele que me deu a sua autoridade sobre você, Satanás. Aí você vai ter ousadia, porque você vai dizer: meu Deus, será que vai funcionar? E se eu botar a mão e não funcionar? Para orar e não funcionar? Veja, você não tem consciência de que você está fazendo aqui em nome dele. É como o Vavá vai num lugar e alguém precisa pegar o que é meu, e eu dou uma procuração para resolver um problema no banco, por exemplo. Eu dou uma procuração. Sabe que uma procuração quer dizer que aquela pessoa é como se fosse eu mesmo. Direitos legais para fazer exatamente o que eu posso fazer. Jesus te deu uma procuração. Ele te deu uma procuração. Isso quer dizer que quando você chega em um lugar, é Jesus chegando, aleluia. Quando você fala a palavra, é Jesus falando. Quando você impõe as mãos, é como se Jesus estivesse colocando as mãos ali. Então, meu amado, pelo amor de Deus, tire essa mentalidade de que você não pode nada, que não tem nada, que é um fraco, pobre, nu, miserável. Não! Você é nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação eleita, sacerdócio real. Se nós somos chamados para desfazer as obras do diabo, jamais devemos aceitar a obra do diabo em nossas vidas. Se fomos chamados para desfazer as obras do diabo, jamais devemos aceitar. Então você pode estar combatendo o bom combate, está certo, glória a Deus, é isso que Deus quer mesmo. Chegou, doença nem sempre é um demônio, um espírito maligno, mas também é. Jesus expulsou o espírito de surdo mudo, olha. O cara não falava, não ouvia, era um espírito maligno. Um outro rapaz jovem lá que caía na água, caía no fogo, ficava se tremendo, espumando. Pela ciência é o quê? Quer dizer que é um demônio? Epilepsia. Mas Jesus tratou com um espírito maligno. Então nem toda doença é um espírito maligno. Estão comigo, irmãos? A gente faz coisa errada, come errado, não faz exercício, então o corpo tem as reações. Mas se você perceber que você está fazendo tudo certo e aquilo não está saindo, vá direto logo em nome de Jesus e diga: ei, está demorando demais esse negócio aqui, tem coisa errada aqui. Espera aí, me deixando triste, desanimado, preocupado. Isso não vem de Deus. Demônio, espírito maligno de enfermidade. Você não tem poder para governar a minha vida, mas eu tenho poder e autoridade sobre você, e eu digo em nome de Jesus, aleluia, é em nome dele, é em nome de Jesus que eu digo a você: saia agora. Deus é bom? Aleluia. Efésios 1:7 diz: no qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, favor, que muitos só traduz graça, favor merecido de Deus. Fica aí, não sei como é que eles traduzem um negócio desse e interpreta de forma negativa. Graça, favor merecido de Deus. Mas você tem que entender que a graça era: eu não podia fazer, eu não podia pagar, eu não podia resolver, eu não podia ser, eu não podia viver. Aleluia. Mas a graça me alcançou e diz: pois agora você vai ser, pois agora você vai ter, pois agora você vai viver. Não é só entender graça, imerecido de Deus, eu ia para o inferno, não vou mais. Ô, graça, é um pacote grande, irmão. A graça diz: ei, você vivia na miséria, no fracasso, na derrota, ia para o inferno, e andando doente, desgraçado, mas a graça abundante chegou na sua vida. Você não tinha nem força, amado, para vencer a tentação? Sabia que graça também é força para vencer a tentação? Amém? Meu Deus, tudo isso aconteceu onde? Lá na cruz. Jesus estava lá, crucificado. Assim como o Pai, no início,
construiu tudo. E depois de tudo pronto, Deus plantou o homem no jardim. Jesus olhou lá e disse: Pai, está tudo pronto. Está consumado. Vamos plantar o homem agora na nova realidade. Aleluia. A ti entrego o meu espírito. Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Aleluia. E os demônios tudo, ganhamos. Jesus na cruz morto. Tudo feliz, festa do inferno. Mas graças a Deus Jesus desceu até as regiões inferiores da terra. E quando ele chegou lá, ele não chegou já vencendo lá não. Ele teve que pagar o restinho do preço que faltava. Qual era o resto do preço? Você ia estar lá preso. Tinha que estar preso também lá. Aí é que a festa aumentou. Eita, rapaz, deu alguma coisa errada. Porque ele morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. E até os demônios perguntaram: como é que Deus morre espiritualmente? Aí é uma coisa de teologia que tem. Os teólogos que brigam para lá. Mas uma coisa eu sei: ele teve que ir no lugar que você iria como pecador. Então Jesus foi preso lá, e estava todo mundo festejando, os demônios pulando, soltando larvas, soltando larvas do inferno. Ganhamos. Vamos continuar reinando. A morte vai continuar a reinar. O pecado vai continuar a reinar. E aí doença, vou matar mais. E aí miséria, deixa comigo que eu vou tirar tudo de todo mundo. E aí do céu bradou uma voz: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Espírito Santo, agora é a tua vez, vai. Aleluia. Aleluia, ele cumpriu toda a justiça. Aleluia, um justo não pode estar preso. Ele cumpriu toda a justiça. Ele nunca pecou, ele não pode ficar lá. Então vai lá, Espírito Santo, é a tua vez agora. Aleluia. E de repente veio sobre ele, amado, o Espírito Santo lá. E o mesmo poder, o mesmo Espírito que vivificou Jesus, o Espírito Santo que vivificou Jesus, ele recebe o nome, aleluia, que está acima de todo nome. Meu Deus do céu, glória a Deus. De repente, amado, aquela glória, aquele poder, os demônios começaram a estremecer. Rapaz, de alguma coisa que a gente não entendeu aí. A gente achava que estava ganhando. Os demônios começaram a ficar tudo alvoroçado lá. E Jesus, agora todo mundo de filinha, nu. Quero desfile de vocês, tudo nu aqui. Vai tirar o couro de tudinho. Tira o couro de tudo agora. Tirou o couro dos demônios tudinho. Aí nasceu a escola de samba. Aleluia, aleluia. Ele venceu, ele não está morto. Ele venceu, ele ressuscitou, irmão. Lá vem agora encabeçando aquela fila. Tirar do couro. A versão original é mais ou menos isso. É como se Jesus tivesse tirado o couro deles. Cara, desnudos. Lá vem Satanás e a filhinha. Depois, lá vem a miséria atrás. Lá vem a doença. Lá vem a pobreza. Tudo atrás, passando vergonha. Tudo envergonhado. Tudo derrotado. Tudo derrotado. E Jesus disse: a partir de hoje, nasce um corpo na terra e no céu. Um corpo que vai pisar vocês. Um corpo que vai dançar sobre vocês. Um corpo que vai correr sobre vocês. Vocês serão agora estrada. Vocês serão piso, serão pisados. Porque é uma igreja que está se levantando agora. Através do meu sacrifício eu estou levantando um povo. Uma igreja gloriosa, triunfante.
uma igreja sarada, uma igreja abençoada, uma igreja próspera, porque eu derrotei vocês. Ah, Deus é bom. Deus é bom. Ah, meu Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz, bem rápido, vamos ler alguns textos. João 1,12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele, versículo 14, que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz, porquanto para isto mesmo foi chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, carregando ele mesmo, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer a vontade do Pai, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aleluia. O profeta Isaías já olhava lá, pelos óculos proféticos, como seria aquele momento da consumação da obra, de Cristo. Lá em Isaías 52:14, na versão NVT, diz, muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto, versão NVT, seu rosto estava tão desfigurado, que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Capítulo 53, versículo 1 diz, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte, mas seu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestade em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós éramos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Obrigado. Não abriu a sua boca.
condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Colossenses 12:14, versão NVT. Ele cancelou o registro de acusações contra nós. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Efésios 1:20, para terminar. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, aleluia, e fazendo assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja, a qual é o seu corpo. É o seu corpo. Doença não pode estar no corpo de Cristo. Aleluia! A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Meu irmão, nós vamos participar da ceia agora com esse entendimento. Vai ser uma ceia diferente para você. Uma ceia diferente para você hoje. Uma ceia com revelação, mais revelação do que Jesus fez por você, meu irmão. Quando você tomar esse cálice, o sangue, o corpo de Jesus, lembre-se, foi por você. E não é um momento, eu estou chorando aqui de gratidão, viu? Não é tristeza não. Estou chorando de gratidão. Disse, meu Deus, eu não merecia nada disso. Nada. Ele me deu de graça. Ele te deu de graça a cura, a alegria, família, filhos, uma igreja, um propósito, uma visão, sua alegria restaurada, meu irmão, sua paz restaurada, meu irmão. Aleluia. Você saber que ainda que alguma doença chegue no seu corpo, você saber agora que Jesus já levou, já pagou o preço, que você não pode pagar a mesma dívida duas vezes. Já foi paga essa dívida, meu irmão. Não ande com isso mais. Não ande com isso mais. Crie uma indignação dentro de você e diga, Satanás, eu não aceito essa sua proposta maligna, porque a obra de Jesus Cristo foi suficiente. A obra foi suficiente. Aleluia.